Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Tem na minha loja, tem móveis, estofados, televisores, refrigeradores, celulares, computadores e muito mais. Tudo que você procura, preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas ofertas e condições. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. De volta, continuamos aqui com o Dr. Pedro Westphalen, médico da Clínica Leger. E agora vamos falar de mais um procedimento dentro da cirurgia plástica, muito procurado também, que é a mastopexia. E vamos, evidentemente,
entrar dentro dos detalhes técnicos e os aconselhamentos médicos nesse sentido. Então, doutor Pedro, vamos falar do objetivo da mastopexia. Certo. Primeiramente, a mastopexia, ela é uma cirurgia nada mais é do que o lifting da mama. O que é isso? É para aquelas pacientes que têm uma pitose mamária, para aquelas pacientes que têm uma mama caída e querem erguer a mama. Normalmente, a maioria das pacientes que optam por essa cirurgia são pacientes que já amamentaram, ou pacientes que tiveram grande perda ponderal, grande perda de peso, aquelas pacientes que realizaram a cirurgia bariátrica e, consequentemente, tiveram uma atrofia mamária e a mama acabou cedendo, acabou caindo. Então, elas nos procuram para fazer um lifting para erguer a mama. Nessa cirurgia, a gente pode associar junto a mamoplastia de aumento, que nada mais é que a gente ergue a mama, faz o lifting da mama e introduz uma prótese silicone para dar um formato mais adequado, mais harmônico para a mama da paciente. Muito bem, e outra questão também que é importante a gente considerar é com relação à anestesia. O que o senhor pode falar sobre a anestesia nesse procedimento? Certo, a gente, normalmente a maioria das mastopexias a gente faz utilizando uma RAC ou uma peridural mais uma sedação. A maioria dos nossos procedimentos são realizados dessa forma. E a questão da recuperação? Recuperação, ela vai depender muito de cada paciente. Uma recuperação sempre é uma questão da resposta fisiológica um pouco pessoal. Mas é uma cirurgia que demanda um pouco mais de tempo de recuperação em relação à mamoplastia de aumento. Afinal de contas, é mexido em toda a estrutura da mama. Então, normalmente a gente em torno de 2 semanas até poder voltar às suas atividades progressivamente. E os cuidados pós-operatórios, quais devem ser? Bom, basicamente, temos que ter alguns cuidados, principalmente utilizar uma malha modeladora, que é o sutiã modelador, que ele é importante para o pós-operatório, que é utilizado pelo menos 30 dias. Algumas pacientes podem utilizar um pouco mais período. Além disso, o esforço físico é muito importante ser evitado nas primeiras semanas, afinal de contas é uma cirurgia maior do que a mamoplastia de aumento. São mais cortes, mais cicatrizes, então, consequentemente, tem que ter um cuidado um pouco mais intenso do que uma mamoplastia de aumento unicamente. Muito bem, então vamos entrar agora na mamoplastia redutora, que é ao contrário da que nós estamos falando, justamente para quem tem abundância de seios, reduzir os seios. Eu gostaria então que o senhor entrasse nessas questões, dizendo em que casos é indicado isso. A mamoplastia redutora é uma cirurgia considerada reparadora dentro da cirurgia plástica, diferentemente das cirurgias de mamoplastia de aumento e do lifting mamário, ou seja, da mastopexia. Por que ela é uma cirurgia reparadora? Ela é uma cirurgia reparadora, afinal de contas, as mamas, com o seu peso acima do normal, acabam trazendo prejuízos funcionais para pacientes, fisiológicos para pacientes, que é dores crônicas cervicais, podem trazer micose e repetição no sulco mamário. Então são cirurgias reparadoras, no qual a gente reduz o volume das mamas. Essa cirurgia, diferentemente da mamoplastia de aumento, ela sim pode interferir na questão da amamentação, afinal de contas é mexido em glândulas e são retiradas glândulas. Algumas pacientes conseguem amamentar mesmo assim, mas é uma cirurgia que pode interferir futuramente na questão da amamentação. A questão da idade também é um ponto a ser relatado. Não tem idade mínima. O que interfere para a indicação cirúrgica nesses casos é principalmente o desenvolvimento mamário, que já tem que estar praticamente a mama desenvolvida para poder ser indicada a cirurgia. Mas o paciente pode ter 15, 16 anos e já com desenvolvimento pronto e que tem indicação cirúrgica. E a questão da cicatrização? As marcas que podem ficar em consequência da operação. Certo. É uma mamoplastia redutora, então, consequentemente, como a mama é muito grande, é mexido em bastante tecido. Consequentemente, as cicatrizes são grandes. Fica ao redor da areola, fica uma cicatriz vertical e fica uma cicatriz em todo o sulco da mama. Aí a extensão vai depender muito do volume da mama. Quanto maior a mama, mais quantidades de cicatrizes. Muito bem, então, doutor Pedro, vamos entrar assim no outro aspecto muito importante também a considerar, que é a questão da recuperação, tendo em vista, como o senhor já colocou aqui, que é uma
cirurgia que demanda mais tempo, ou seja, demanda mais cortes. Certo. A recuperação é um pouco mais longa do que uma mamoplastia de aumento e do que a mastopexia, certo? Porque, conforme foi dito, é mexido em mais estruturas. Certo? Então, a gente pede 2 a 3 semanas, o paciente mais em repouso, não repouso absoluto, repouso somente parcial. Pacientes que trabalham com atividades que não exijam força, por exemplo, pacientes que trabalham em computador ou algo que não precisa fazer força, podem voltar mais precocemente às suas atividades em torno de 2 semanas. Então demanda um bom tempo. Um bom tempo. Além de toda a questão da utilização de malha modeladora, que é o sutiã modelador, como qualquer outra cirurgia de mama. E quais seriam os riscos dessa cirurgia? Bom, da mamoplastia redutora, uma das principais consequências, vamos dizer assim, é a questão da amamentação que pode interferir. Isso é uma das principais perguntas das pacientes quando vem consultar questionando essa cirurgia. Então tem que ser bem enfático e relatar que pode sim pode ter interferência na amamentação futura. Afinal de contas, muitas pacientes que vêm nos procurar ou são pacientes muito jovens que estão com problemas emocionais pelo tamanho da mama ou problemas funcionais, mas muitas ainda não são mães e querem e têm desejo de serem mães. Muito bem, vamos fazer um breve intervalo. O Dr. Pedro Westphalen continua conosco, trazendo mais informações. Continue! O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. LBV é ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem.
Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Continuamos aqui na Clínica Leger, na Matriz Porto Alegre. Lembrando, a Clínica Leger tem unidades no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto de Galinhas, Recife, com aquela proposta diferenciada que já abordamos dentro do programa. E agora o Dr. Pedro Westphalen participa conosco para trazer aí algumas informações dentro da sua área de atuação na cirurgia plástica e dando conotações aí à lipoaspiração e lipoescultura. E vamos entrar nos detalhes. É um prazer poder estar aqui hoje para esclarecer alguns assuntos da cirurgia plástica. Afinal de contas, o Brasil é uma referência mundial para esse tipo de cirurgia. E agora vamos falar um pouco da lipoaspiração e da lipoescultura. São muito parecidos e eu vou explicar um pouquinho a diferença e a indicação de cada um. A lipoaspiração é uma cirurgia que é feita para nós conseguirmos uma definição do contorno corporal. É muito importante falar sobre isso, porque não é uma cirurgia para emagrecimento, é uma cirurgia para definição e melhora do contorno corporal. A diferença da lipoaspiração para a lipoescultura, qual é basicamente? A lipoaspiração é para aquelas pacientes que têm um pouquinho de mais gordura, um pouquinho mais tecido adiposo, diferentemente da lipoescultura, que é para aquelas pacientes que têm um pouco mais de gorduras localizadas ou um pouco menos de tecido adiposo. É uma cirurgia bastante realizada hoje, é uma das mais procuradas aqui na clínica e com certeza traz bastante benefícios para as pacientes. Inclusive, a maior procura ainda é do público feminino, mas tem crescido muito nos últimos tempos o público masculino. E na questão do procedimento em si, há necessidade de anestesia? De que forma isso acontece? Sim, há necessidade sim. A gente sempre é importante, tanto na lipoaspiração como qualquer cirurgia plástica, sempre é importante realizar em ambientes com segurança total ao paciente. Sempre tem que ser feito em ambiente hospitalar ou em alguma clínica que tenha todas as condições adequadas para a segurança do paciente. Normalmente é feita com uma anestesia peridural ou com anestesia geral. A maioria é feita com peridural mais sedação. Um ponto bastante importante de ser abordado na questão da lipoaspiração e da lipoescultura é o quanto de gordura a gente pode tirar. Tá? Nós temos o limite de segurança, que é em torno de 7% do peso corporal. Então a gente não pode passar essa porcentagem para não submeter o paciente a um risco durante a cirurgia e para a recuperação pós-anestésica. Um outro fator importante que é bastante perguntado durante as consultas e que é bastante esclarecedor é se essa gordura pode ser reaproveitada. Pode, a gente pode utilizar uma porcentagem dessa gordura para fazer preenchimento de glúteo durante a mesma cirurgia, para preenchimentos faciais, para melhorar o contorno facial, tudo no mesmo procedimento. Então, é uma cirurgia que pode ser associada a esses outros procedimentos juntos. Doutor Pedro, seria interessante a gente falar o tempo que demanda, no caso, a internação e, é claro, o tempo de recuperação também. Normalmente é uma cirurgia que pode ser feita em regime ambulatorial. O que é um regime ambulatorial? O paciente faz a cirurgia, permanece na sala de recuperação, depois do término, em torno de 4 a 8 horas. Quando estiver bem recuperado, pode ir para casa no mesmo dia. Normalmente não necessita internação, exceto alguns casos que se optam em deixar um dia. A maioria é feita em regime ambulatorial mesmo. A necessidade da pessoa parar as suas atividades normais, usuais, do dia a dia, ou ele tem que entrar em repouso? E qual o tempo de repouso? Certo. Normalmente a lipoaspiração e a lipoescultura, a gente orienta os primeiros 4 a 7 dias um repouso devido ao procedimento cirúrgico. Mas não é uma cirurgia que demanda muito tempo de repouso. A paciente pode voltar às suas atividades em um período curto de tempo
não tem como falar em dias porque depende de cada paciente, mas normalmente após a primeira semana a maioria dos pacientes já consegue voltar às suas atividades, se não forem atividades que demandem muita atividade física. E a percepção do procedimento em si, depois de feita a cirurgia, em quanto tempo a paciente passa a perceber os seus resultados, no caso? Certo. Questão da cirurgia, normalmente o primeiro, como qualquer procedimento cirúrgico, ocorre um pouco de inchaço no pós-operatório. Por isso que é muito importante algumas medidas pós-operatórias que são fundamentais, inclusive, para o resultado da cirurgia. Quais são elas? O uso de malha modeladora, que a gente orienta a usar de 30 a 45 dias, mais ou menos, pelo menos. A gente orienta a fazer drenagem linfática, que ajuda muito no modelamento corporal e ajuda muito na questão da redução do inchaço. O resultado da cirurgia, já no primeiro mês já se começa a perceber, em torno do terceiro mês já tem uma boa parte do resultado final, e o resultado final mesmo se obtém em torno dos 6 meses. 6 meses? 6 meses. Muito bem, estamos aqui conversando com o Dr. Pedro Westphalen, da Clínica Leger, médico aqui, participando conosco, e agora vamos abordar uma dos procedimentos e técnicas que é muito recorrido pelas mulheres, que é a mamoplastia de aumento. Vamos falar sobre isso, Dr. Pedro. Certo. Juntamente com a lipoaspiração, a mamoplastia de aumento, que nada mais é do que a introdução de uma prótese de silicone, é uma cirurgia bastante realizada, bastante procurada hoje em dia. É uma cirurgia que é bastante segura, é uma cirurgia que leva um tempo cirúrgico reduzido, é um procedimento cirúrgico que pode ser feito em regime ambulatorial também, a paciente pode fazer e ir embora no mesmo dia. As próteses de silicone hoje em dia estão bastante evoluídas, então é uma cirurgia que nos dá bastante segurança também. E a questão alguns mitos da prótese também acho que têm que ser abordados durante a consulta. Entre eles, quais são? Muitas pacientes perguntam se tem que trocar a prótese agora em 10 anos, que nem eram as próteses mais antigas. Hoje em dia, não é a questão da necessidade de troca em 10 anos. Hoje em dia se fala muito na garantia da prótese, que varia de fabricante para fabricante, mas é em torno de 10 anos a garantia. O que é essa garantia da prótese? Se nesse período de 10 anos o paciente tiver algum problema com a prótese do tipo ruptura ou alguma contratura da mama, e for detectado que foi pela prótese o problema, o fornecedor acaba fornecendo uma nova prótese para o paciente sem custo. Além disso, a prótese de mama, a gente tem alguns formatos, isso é muito abordado durante a consulta pré-operatória, a gente mostra os formatos, por quê? Tem formatos mais utilizados, são principalmente o redondo e o anatômico, então isso aí vai ser decidido em conjunto com o paciente para ver qual se adequa melhor ao formato do corpo e qual o formato de mama que a paciente quer com a cirurgia. Muito bem, e outra questão que é muito recorrente também é a cicatrização, né? E o que isso realmente representa para a pessoa que submete a uma operação dessas, no caso, né, em termos de resultado. Certo, isso é um ponto muito importante ser abordado. Afinal de contas, muitos pacientes perguntam se fica cicatriz. Com certeza fica, porque qualquer procedimento cirúrgico que for realizado no corpo vai ficar cicatriz, algumas maiores, outras menores. Porém, a paciente troca uma mama, um aumento, para ter um volume maior de mama, por uma cicatriz. Normalmente, a mamoplastia de aumento, a maioria dos casos, a cicatriz não é muito grande. Ela pode ser feita pela abordagem pela areola, ou por baixo do sulco da mama, ou pela região axilar. São os mais utilizados. São os mais utilizados. E com relação à questão da recuperação, quanto tempo demanda, doutor Pedro? Certo, isso aí também é importante esclarecer, porque na verdade a mamoplastia ela pode ser feita de duas formas, ou a mamoplastia de aumento, ou colocado a prótese acima do músculo ou abaixo do músculo. Quando a mamoplastia é feita de forma acima do músculo, a recuperação é mais rápida, porque se mexe em menos estruturas. Quando é colocada abaixo do músculo, a recuperação é um pouco mais lenta, o pós-operatório é um pouquinho mais dolorido do que acima. Outro fator importante ser comentado é que muitas pacientes ficam com receio de fazer cirurgia quando são mais jovens, pelo fato de que elas vão ser mães e tem medo em questão da amamentação. A mamoplastia de aumento, que é só a inclusão de prótese, ela não interfere na amamentação. Por quê? Porque a prótese é colocada sempre abaixo das glândulas mamárias, então seja abaixo do músculo ou acima do músculo. Então,
No caso de mamoplastia de aumento, não é mexida em glândulas mamárias, então, consequentemente, o paciente vai poder amamentar normalmente seu filho futuramente. Muito bem, realmente tem pontos importantes aqui a serem abordados, e uma das considerações também que se deve fazer com relação à contraindicação, se existe contraindicação. As contraindicações principais que tem na mamoplastia de aumento são infecção local na pele, quando o paciente tem alguma infecção local próxima à mama, não necessariamente somente na mama, tem que ser primeiro tratada essa infecção para poder realizar a cirurgia. Então, quando o paciente vem na consulta e a gente faz o exame físico e ele tem alguma infecção local, a gente posterga a cirurgia para após o tratamento. Outro fato importante, se abordado em cirurgia de mamoplastia de aumento, como qualquer cirurgia de mama, é fazer um exame de imagem da mama. Por quê? Nós sempre temos que ter em mente que, em primeiro lugar, quando for fazer uma cirurgia mesmo de cunho estético, é a saúde do paciente. Então, tem que ver se o paciente não tem nenhum nódulo suspeito de malignidade, por isso se faz algum exame de imagem. Se houver algum nódulo suspeito, primeiro se encaminha para o mastologista, ele faz a avaliação do nódulo, se tiver tudo ok, aí sim a gente realiza a cirurgia. E, claro, se o paciente tem condições clínicas de ser submetida à própria cirurgia, que isso nós vemos durante a consulta pré-operatória após solicitação dos exames. Muito bem, doutor Pedro, claro que existem muitas questões a serem abordadas. É ação. Com a sua ajuda, neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.
Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.